E então, bora começar o vídeo, gente. Começando mais um vlog aqui neste canal. E um vlog não, na verdade, hoje a gente vai fazer uma maquia e desabafa. Eu vou maquiar aqui pra poder fazer a maquiagem de treino de todos os dias. E eu estou gravando esse vídeo, gente, hoje é dia 5 de agosto de 2026. É muito louco como a vida da gente dá uma mudada e assim, e faz a gente repensar sobre coisas que a gente tinha certeza do qual a gente queria. É, eu acho que eu comentei com vocês no último vlog que eu postei no canal sobre eu mesma, sobre as coisas que estava passando dentro de mim, que minha vida deu uma muita reviravolta. No final do ano de 2025, a gente tinha um plano de ação. Eu, Mary, a psicóloga, planos para o canal, planos para poder deixar de atender. E as coisas não saíram assim como planejado, assim como é a maioria das coisas na vida, né? Às vezes a gente faz um plano, a gente tem tudo certo e de repente Deus vai lá e muda todos os planos. Esse mês de julho que passou foi um mês muito bom de faturamento, tanto aqui nas coisinhas digitais, quanto também o atendimento meu presencial e tudo. E era uma coisa que eu gostaria muito de focar, como vocês sabem, nesses atendimentos presenciais, que, assim, querendo ou não, é o que mais me dá dinheiro. Não é muito, mas é o que eu realmente posso contar todos os meses, né? No final de 2025, eu tinha um plano de ação que era simplesmente focar, né, no meio digital, fazer o plano das marmitinhas fitness para poder continuar e tal. E de repente, no meio do caminho, eu me encontrei, me deparei com, com outros planos, outras coisas, né? Comecei a gostar muito do Gustavo Mioto e de repente veio os planos de poder ir pro navio dele. E aí todos os planos que eu havia feito na minha cabeça, eu tinha colocado que eu ia para o navio. O navio parece que não vai sair esse ano, gente, talvez vai ficar para 2028. E eu pensando bem, eu acredito que não, nem para 2028 vai ficar, talvez ele precise de participação de algum outro navio por conta da agenda dele mesmo de show, né? Ele é um menino que tá crescendo, então provavelmente ele deve abrir show fora e tal. E aí você fala assim, Maria, que loucura que é essa? O que é que tem a ver? Eu simplesmente não sei, gente. Então, assim, eu fiquei muito presa nisso, em realmente acompanhar a carreira dele e tal. E eu acho que eu nunca fui focada em uma coisa só. E eu, de fato, realmente nunca fui. Estranhamente, eu nunca fui focada em algo só. Só que eu nunca tinha me deparado, não é nem que eu tinha reparado. Eu nunca tinha visto por esse lado, sabe, das coisas. Eu comecei a fazer tutoriais de maquiagem pra internet e foi isso, justamente pelo sonho de ser uma blogueira e tudo muito mais, ser reconhecidas para as marcas. Eu sempre quis, gente, o reconhecimento de marcas grandes realmente no mercado. Eu não era uma pessoa que eu ia em busca de marcas aqui nacionais, marcas regionais. E pode ser até alguma coisa assim de tipo, ai, você entendeu? Você tem que entender que tem que começar por baixo e todo mundo começa. Mas eu nunca fui essa pessoa de querer parcerias com as coisas daqui. Eu sempre pensei realmente nas marcas nacionais, se tratando, né, da questão de maquiagem, porque era algo que eu queria. Então, tipo assim, ai, lojinha aqui perto, eu nunca fui pra poder fazer esses tipos de parcerias. E aí depois eu comecei a maquiar. E hoje eu entendo, assim, é um processo que a gente passa, mas sábado agora eu fiz uma maquiagem numa cliente e aí eu tava pensando que se eu voltasse a fazer os atendimentos de maquiagem, eu provavelmente voltaria de uma forma totalmente diferente, né? Hoje eu já tenho bagagem de saber realmente, de entender um pouquinho sobre maquiagem, sobre a questão de se valorizar. Antes eu realmente não me valorizava, eu não valorizava o meu trabalho, eu ficava meio que com dó de cobrar as coisas da pessoa. E hoje eu entendo que é um trabalho, gente. Você paga, né, por isso e tal, apesar de, na minha cabeça, não ser uma coisa assim mera elaborante. Por exemplo, antigamente, se você me perguntasse antes, eu queria muito fazer atendimento de noiva civil. Hoje é algo que não brilha meus olhos, atendimento de noiva. Então, assim, super daria pra eu poder ter levado meio que a vida de maquiadora. Mas, assim, eu sei, assim, vários aspectos em mim
mudou, né? Mudaram dentro de mim. E aí depois eu migrei para a questão da social media, mas o fato de eu não aparecer pesava muito para mim. Então, hoje eu compreendo que eu gosto muito de maquiagem, hoje eu compreendo que eu gosto muito de gravar, é algo que eu gosto, que me sinto bem, que me sinto confortável e que, por exemplo, eu preciso participar das mídias, né? Então, quando eu lá em 2025 ou 2024? Em 2024, quando eu decidi parar de atender e mudar para a social media, foi isso que exatamente me pegou. E quando eu decidi deixar de atender, eu acho que foi muito o momento que eu estava vivendo também. Eu tinha mudado de local de atendimento, o local de atendimento que eu atendo hoje, ele não é um espaço meu, não é um espaço que eu tenho liberdade de horários para eu poder fazer agendamento de clientes. E isso me machucava, sabe, me prendia muito. Então, tipo, uma maquiagem 7 horas da manhã no sábado não tem como eu fazer porque o local não me permite que eu atendo nesse horário. Então, algumas coisas assim foram pesando, outras coisas também que eu entendi que eu não gosto de trabalhar sem agenda. Eu funciono muito bem sendo organizada, então às vezes a cliente me manda mensagem à noite querendo um atendimento para o dia seguinte, não é algo que me deixa confortável, então também foi um dos motivos que me ajudou a parar com esse atendimento. Eu gosto muito de previsibilidade, eu sei que não dá para ter em tudo, mas essa questão da agenda pesa muito pra mim, até mesmo com os cílios hoje, pesa muito, porque assim, eu não vou atender cliente, por exemplo, a noite não tinha cliente marcado, então assim, eu já fiz um planejamento total, assim, pro dia seguinte, sabe? E aí, isso me deixa chateada. E é ruim pra mim, como pessoa, como profissional e tal. E aí, agora, e aí tá. E aí eu tenho esses anos todos de atendimento, eu não atendo muitos clientes. A gente não tem muitos clientes lá da clínica e tal. Eu espero muito que vocês estejam me vendo. Então, assim, todos esses anos que eu faço atendimento lá na clínica, não foram anos, assim, que a gente construiu uma grande cartela de cliente. Eu acho que muito disso realmente é minha culpa, por eu não postar, por eu não me dedicar. E assim, se eu não posso, se eu não me dedico, não tem como eu trabalhar. É impossível trabalhar as pessoas no negócio. Então, eu comentei com vocês no outro vlog que eu acho que se eu não estivesse atendendo sozinha, eu já teria parado de atender. Até porque quando eu fui fechar o espaço que eu atendia, foi um pensamento que eu tive. Eu falei assim, eu tenho esse espaço, eu atendo X clientes, então assim, meio que eu atendia para pagar o aluguel realmente do espaço. Então eu falei, se eu tô atendendo elas para eu poder fazer o pagamento do espaço, se eu parar de atender elas, eu não vou ter o aluguel e não vou ter, né, elas e tal. Então, assim, basicamente isso, né? E aí, eu conversando com a cliente, eu queria passar uma máscara de cílios preto, pera. Eu conversando com a cliente, ela falou assim, Maria, você já foi blogueira, né? Aí mexeu no mundo fitness, agora você tá com essa questão do Gustavo Mioto. Você não gosta de viver as coisas, tipo, eu vou fazer isso aqui até, sabe? Até o fim. E aí foi isso que me veio um start assim na cabeça e eu fiquei muito pensativa sobre isso. Porque eu já entendia que realmente eu nunca estava focado em uma coisa só. Só que, tipo assim, eu nunca estava focada referente à minha carreira. Hoje eu não tô focada referente a absolutamente nada, gente. Eu não tenho. Não é nem que eu não tenho planos, né? Eu tava com um objetivo da gente crescer lá no Instagram, cresci. E aí, simplesmente, eu bati o número de... Eu não sei se foi uma coisa assim que havia colocado na minha cabeça, aí eu quero bater 5 mil. E simplesmente travou o Instagram, não sobe mais o número de seguidores. Que tenha... Talvez eu me limitei a esse número, né? Mas o objetivo é chegar em 10 mil até o final do ano. Só que, tipo assim, eu não sei mais o que eu vou postar no Instagram. É simplesmente isso. Eu criei o TikTok, tava tendo uma convivência legal com as meninas lá, gravando meus videozinhos e tal. E de repente tem uma semana que eu não posto. Eu realmente não tô encontrando, sabe? Algo assim, propósito nisso. Apesar, entendeu? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu tava tão decidida no final do ano passado. E hoje até semana passada eu falei com uma amiga e eu falei assim, eu preciso focar porque no máximo fevereiro eu quero deixar de fazer os atendimentos de cílios. Uma questão porque eu realmente não me dedico, não tem como, não é nem por mim, é pela dona da clínica, porque assim, se eu não ganho, ela não ganha. E a gente não pode ficar nessa bola de neve, ela quer crescer,
né? E querendo ou não, tem que crescer faturamento, tem muita coisa para poder pagar e eu não quero ficar atrapalhando realmente, sabe? Então, se é algo que pelo menos isso eu sei que eu realmente não quero, porque assim, ó, gente, eu não é que eu odeio, já comentei várias vezes, eu não odeio fazer cílios, mas às vezes não, todas as clientes que eu atendo, eu gosto muito de atender. Às vezes eu acho que é só o atendimento meio que espaçado, por exemplo, se eu tivesse assim na agenda, eu vou atender tal dia, talvez ficaria melhor, mas aí às vezes também eu penso que não funcionaria assim. Eu acho que eu poderia ingressar em outra carreira. Para vocês terem noção, essa semana eu cogitei a possibilidade de voltar para o CLT. Então, assim, para vocês verem o quão é maluca a vida, o quão de fato realmente eu tô perdida em tudo, né, nessas questões. Aí eu fiquei pensando no que eu pedir ajuda pro chat, eu fiquei pensando que eu poderia postar nas minhas redes sociais, já que eu não quero. E é muito louco, gente, porque no final de 2025 eu falei que eu não queria ser só uma blogueira fitness, eu queria fazer outras coisas com os seguidores, né? E acabou assim que no meio do caminho eu não consegui fazer muitas coisas realmente, mas eu realmente de fato não queria ser só uma blogueira fitness. E o engraçado é que, tipo, eu consegui levar essa questão da alimentação, do blogueiro fitness e tal, eu arrastei aí um ano, então, assim, talvez esse tenha sido o meu máximo de foco em algo, sabe, com hiperfoco em alguma coisa, e me faz refletir também, será que eu não tenho algum tipo de problema? Eu fico pensando, porque realmente eu tenho alguns picos de hiperfoco. Às vezes, quando eu tô assistindo alguma coisa que eu gosto, eu vou pesquisar a vida inteira das pessoas reais da série. Isso não é normal. Não tem. Que loucura que é essa? Dos personagens, eu fico um tempão neurótica com isso. Aí depois eu me desapego. Então talvez eu tenha um pico de hiperfoco. E aí eu fico com medo dos meus picos de hiperfoco ter a ver com o Gustavo Mioto e simplesmente daqui a um tempo eu parar e eu ver que, tipo, esse ano, tipo, foi inválido, sabe? Umas loucuras. Eu acho que não, gente, porque eu acho que a gente tem que ter umas loucuras, assim, pra poder contar. Mas eu fico pensando nisso, reparando nisso, né? Talvez você tenha caído aqui de paraquedas e você não tenha entendido nada. Mas talvez eu queira só deixar registrado aqui, como vários outros vídeos de desabafo que eu tenho registrado aqui no canal. Eu acho muito incrível, porque às vezes eu volto em alguns deles e eu falo exatamente a mesma coisa. Então significa que algumas opiniões minhas eu não mudei a respeito, por exemplo, do trabalho com a internet. E uma coisa também que eu tava vendo ontem, apareceu pra mim um post de uma moça, eu não sei qual que é o nome dela, e eu não sei se ela vende produtos digitais, mas um post dela falava assim, as pessoas que te ensinaram a vender infoprodutos, a ter sua autenticidade, vender isso, não sei o que, estão sendo afiliados. E é muito real. Tem uma pessoa que eu acompanho aqui, ele não posta tanto no Instagram. Ele posta muitos vídeos relacionados ao Instagram aqui no YouTube. Como crescer, levantar um canal, não sei o que, compra, venda de canal mesmo, ou de canal, de perfis. E ele já cresceu alguns perfis, já vendeu perfil, e ele fala muito sobre isso. E aí, de um tempo pra cá, eu vejo ele publicando o storytelling dele relacionado a algum produto de venda. E eu falei, gente, é muito real. E aí ela falava que o mercado de influenciadores, ele estaria acabando. Então, assim, querendo ou não, não vai que vai acabar, né, gente? Mas eu acho que tem influência. Aí é tipo assim, ó. Existe aqueles atores que era pica, que estavam em todas as novelas, que era muito caro, né? E aí eles iam ficando velhos e ia sendo descartáveis. Eu acho que vai ser muito isso, porque, tipo assim, ó, a geração de influenciadores que a gente tem hoje muito consolidado no mercado são influenciadores mais antigos, que tem cachê e tudo certinho. E hoje tem muitos micros, nanos influenciadores de vários nichos que pegam várias coisas, né? Então eu acredito que realmente deva diminuir, não deve acabar, assim como o rádio não acabou, como a televisão não acabou, não deve acabar, mas talvez dê uma enxugada nesses influenciadores. E aí estão procurando, tipo assim, não, é como se não desse para viver só de publicidade. Porque, querendo ou não, as publicidades, eu sou uma pessoa pequena, consigo algumas publicidades com algumas marcas pequenininhas e tal. E aí você demora tipo 40, 60 dias para poder receber. Óbvio que o valor deles é maior, mas matematicamente falando, às vezes é complicado você consolidar isso, né? Então, assim, eles precisam de outras coisas. Então, assim,
eu vi uma apresentadora de televisão daqui, regional de Goiânia, vendendo TikTok Shop e ela relatava que ela não estava conseguindo vender. E aí ela tava, nesse vídeo em específico, ela tava falando assim que uma pessoa comentou no vídeo dela que, nossa, deve estar muito difícil a vida porque você tá vendendo TikTok Shop. E aí ela falou assim, gente, desde quando trabalhar virou vergonha? Né? Porque de fato é um trabalho o TikTok Shop e aí você tem que se dedicar e há possibilidade infinita de você estar escalando este negócio. Talvez esse final ficou esquisito, um nada com nada, mas assim, só pra vocês compreenderem, sabe, que tal, eu acho que tudo que acontece no mundo, assim, ainda mais quando você tá ligado nesses mundos, interfere na nossa vida. Eu acho que quando você tem um trabalho fixo, um trabalho CLT, a gente vive no nosso mundo, tá, gente? A gente vive naquele mundinho ali do CLT, da bolinha, do corporativo, tudo relacionado à sua empresa. E a gente vive aquilo ali. E no digital, não, a gente vive tudo que tá acontecendo, sabe? Porque a gente consome muita coisa o tempo todo. Então a gente vive aqui naquela bolinha e aí a gente fica reflexiva sobre essas coisas. E eu fiquei pensando, tipo, será que isso que eu tô passando, será que é só uma fase? Às vezes, essa semana mesmo, hoje é quarta-feira que eu tô gravando esse vídeo. Eu não fiz atendimento segunda, não fiz atendimento terça. E hoje também eu vou fazer um atendimento só no período da noite. E aí eu fico com esse tempo ocioso e eu simplesmente não sei o que eu vou fazer com ele. Porque na minha cabeça, quando eu tô trabalhando, eu fico pensando, eu poderia estar em casa fazendo tal coisa. E aí, quando eu tô aqui em casa, parece que, tipo, não flui, entende? Parece que eu preciso ter um trabalho, realmente, para que eu consiga desfocar, talvez, do digital e tal. E ter a questão do digital, não sei. Mas, assim, ontem mesmo fiquei feliz que eu voltei a gravar os conteúdos do TikTok Shop. Hoje eu quero gravar um pouquinho. E aí eu quero começar também a colocar os links lá no meu perfil do Instagram, já que eu tô perdida, não sei o que eu posto. Não sei o que faz mais sentido pra mim postar. E eu simplesmente quero postar as coisas que eu quero postar. Não quero postar nada intencional, mas eu preciso postar algumas coisas intencionais porque eu quero trabalhar com marcas. E aí fica essa loucura, esse misto de emoções dentro de mim. Eu simplesmente não sei. E aí é um desabafo aqui pra vocês do YouTube, só pra gente pensar que talvez seja os 30 mexendo com a gente, né? Aos 30 a gente queria ter a vida toda resolvida e a vida realmente não tá resolvida. A gente só tem uma prestação da casa pra poder pagar, né? Então esse ano, tipo, eu queria trocar de carro. Ai, gente, é uma loucura, menina. Não sei o que tá acontecendo. Alguém aí tá compartilhando, assim, dos sentimentos, do mix de emoção, de tipo, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu tô fazendo, se tá no caminho certo, eu só sei o que eu quero estar fazendo. E eu sei de uma coisa, gente, eu quero muito viver, eu tô com muita vontade de viver, de fazer as coisas que eu quero fazer, de poder viajar, de poder ir pra shows, de tipo, foda-se a opinião do outro, sabe? Eu sei, isso eu tenho a plena certeza. A única coisa que eu tenho certeza no dia de hoje que eu tô gravando. Mas é muito louco, gente, muito louco essa experiência. E pra falar pra vocês que eu tô gravando do celular, porque eu consegui vender minha câmera e confesso pra vocês que eu fiquei assim, oh my god, sabe? Porque é um apego muito grande que eu tinha por ela. Ela foi minha primeira conquista aqui do canal. Eu lembro que quando eu comprei, eu fiquei muito feliz por ter comprado ela. Meu telefone tinha pifado, assim. Eu fiquei muito feliz mesmo quando eu comprei. Mas eu sei que a pessoa que comprou vai ser muito útil pra ela. Ela vai usar muito pra poder fotografar e tal. E é isso. E aí eu tô procurando uma. Provavelmente eu acho que eu vou comprar aquela Osmo Pocket. Porque agora lançou a outra, talvez ela fique um pouco mais barata, eu vou ficar dando uma olhadinha e tal. E aí eu compro pra poder gravar, porque eu queria também, né, pra poder mostrar. E aí eu fiquei assim, gente, eu vou ter a grana pra poder comprar a câmera. Aí eu fico pensando assim, mas será que eu realmente vou usar essa câmera? Porque aí eu queria pra poder gravar os vlogs, será que eu vou ter essa disciplina de realmente gravar, de ir ao mercado e gravar? E eu vi também que ela é uma câmera sensível, tipo, de sair pra correr e usar a câmera, sabe? Tipo, parece que eu não confio mais em mim, parece que eu não sou uma pessoa mais confiável. E eu fico pensando nisso. E aí eu tava pensando que, tem uma pessoa que eu acompanho aqui, e ela está gravando todos os dias pro canal dela. Gente, aqui é a plataforma que a gente deveria de fato focar porque te dá uma rentabilidade.
O Instagram, ele te dá uma visibilidade para as marcas, mas não te paga, né? E o TikTok você tem a possibilidade de monetizar com os seus próprios vídeos e com o TikTok Shop. Então, assim, eu acho que vale a pena fazer essa reflexão de trazer mais conteúdos para cá e não ficar focando tanto nesses 60 segundos do Instagram, sabe? Eu acho que talvez compense. Eu preciso fazer anotações porque eu funciono muito bem anotando. Vou dar uma conversada com o chat GPT também sobre essas questões. Mas o mais é isso, só atualizando vocês, meus pensamentos intrusivos, falando aqui pra vocês. E é isso, tá, gente? Eu não sei se tem alguém passando por isso, se tá passando por um momento difícil, se tá passando por uma crise dos 30, do momento assim, meu Deus, eu não vou conseguir nada, eu tinha tantos planos, sabe? Sei lá, eu não sei, simplesmente não sei. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse desabafo. Talvez seja só pra ficar registrado, talvez não vai ajudar ninguém, mas se alguém estiver passando por isso, deixa aqui nos comentários esse turbilhão de coisas na nossa cabeça. Um beijo e até o próximo vídeo.